Esse foi o dia que fui batizado com o Espírito Santo e recebi o dom de línguas na minha primeira viagem missionária fora do país. E falando também na questão das experiências, quando eu voltei e me firmei na Igreja Batista, eu comecei a fazer algumas viagens missionárias e eu vinha com a mentalidade da Igreja Batista tradicional, que não cria nos dons espirituais, não cria na continuação dos dons mesmo. E aí eu comecei a estudar aquilo, né? Eu comecei a estudar a fundo, comprei livros, vi muita pregação sobre aquilo para poder entender, porque o que Deus tem e é bíblico eu quero para mim. Então, se tem os dons e é bíblico, eu quero para mim. Então, eu comecei a fazer essa oração, né? E aí, nós fomos para uma viagem missionária, a minha primeira viagem missionária fora do país, foi no Equador. O Denise começou a organizar, começou a orar, nós fizemos um curso ali, estudamos o livro de Atos, que é muito importante para quem faz missão, o livro de Atos dos Apóstolos. E nós começamos a orar sobre essa viagem do Equador. E assim, as pessoas que iam para essa viagem eram pessoas que eu já sabia que tinham os dons espirituais. O dom de línguas, o dom de curar enfermos, o dom de profecia. E eu dizia, Senhor, eu quero, porque eu sei que a gente vai para um ambiente que precisa das ferramentas espirituais. A gente, quando vai para uma missão, a gente está batalhando não no mundo material, é no mundo espiritual. Então, eu dizia, eu preciso desse revestimento do poder que é o Espírito Santo. E aí, a gente foi no início de 2016 e antes dessa viagem eu fui passar um período em São Paulo com a minha família lá, e aí visitei algumas igrejas e Deus falou através de pessoas lá comigo nessa igreja. E lá no Equador, de madrugada, eu sozinho, eu tive a minha experiência com o Espírito Santo. Então, ali eu recebi o dom de línguas, ali eu recebi alguns dons espirituais que eu já queria muito, só que era daquela forma que eu via as pessoas contando testemunho, por exemplo, tal pessoa foi batizada no ônibus e saiu pulando. Eu não queria isso, porque eu disse, não é isso que tem na Bíblia. Eu não quero no igreja alguém precisar impor a mão na minha cabeça para eu receber o dom de línguas. Eu não quero que seja aquele alarde todo, até porque eu ainda era um pouco tímido. E aí foi uma coisa doce, porque o Espírito Santo ele é dessa forma. Então foi no meu momento de oração, na madrugada, no Equador, que eu recebi o dom de línguas. E aí pronto, depois eu entendi, né, tive um entendimento que foi uma visita do Espírito Santo. E aí dali em diante eu comecei a fluir nesses dons e creio muito, e as pessoas que buscam encontram, né, como a palavra diz.